Olá, uma ótima noite. Como a semana passou rápida, já é sexta-feira, 14 de novembro de 2014, véspera de feriado, Proclamação da República. E no TV O Jornal de hoje falamos sobre essa data que deu novos rumos ao Brasil. Mostramos como estão as ações do Dia Mundial do Diabetes, comemorado hoje. Aqui em Votuporanga, testes rápidos foram realizados na população. Vamos ver como foi o campeonato de basquete do Colégio Unifev, que homenageia o professor José Flores da Cunha. Tem programação para o fim de semana? Trazemos as dicas na nossa agenda cultural. São muitas opções, principalmente para quem gosta de música. E ainda o Uniesportes, nosso bate-papo sobre as rodadas de futebol deste final de semana. Isso e muito mais no TV O Jornal, que começa agora. Amanhã, 15 de novembro, celebramos a Proclamação da República, uma data de grande importância para a história do país. Mesmo que na época não teve a participação do povo, mudou e muito a vida de todos os brasileiros. Será que nas ruas os votuporanguenses sabem explicar por que 15 de novembro é feriado? O senhor sabe por que é feriado sábado? Dia da Proclamação da República, né? Por que sábado é feriado? Dia 15 agora de novembro. Dia 15 não, mas eu diria que dia 20 sim. Seria o dia da consciência negra. Dia 15 o senhor acha que não é o feriado? 15 de novembro seria 15 de novembro, Proclamação da República. William, você sabe por que é feriado sábado? Não sei, só sei que é feriado. Para quem ainda tem dúvidas, eu tenho a resposta. 15 de novembro é o dia da Proclamação da República. Neste sábado, celebraremos a instauração do regime republicano em nosso país, que ocorreu em 1889. O 15 de novembro significa para nós a mudança da forma de governo. Até o dia 14 de novembro de 1889, o Brasil era uma monarquia e a partir do dia 15 à noite, o Brasil se tornou uma república. Então, mudou-se a forma de governo. E o mais interessante é que o Brasil é o único país dentro do continente americano cuja república foi proclamada pelos militares. Os militares não tinham noção do que era um governo republicano, mas eles foram escolhidos para esse golpe para que não houvesse a manifestação popular. Então, o povo não presenciou a esse movimento. Talvez seja por isso que a população não sabe até hoje o que nós comemoramos nessa data. O movimento foi coordenado por Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do Exército Brasileiro. Mesmo na época, os brasileiros não acreditando na nova forma de governo, Dom Pedro II foi retirado e a família real teve que voltar para Portugal. Para a professora, é importante que os brasileiros conheçam fatos importantes como este, para que exerçam um papel de cidadania, que vai muito além do voto. Eu acho que o imaginário popular brasileiro, ele é monárquico, né? Você vê, nós temos o rei do futebol, o rei do café, o rei da pelada, a rainha da exposição, a princesa dos estudantes. Então isso ainda perpetua na mentalidade do nosso povo. Parece que nós cultuamos a monarquia, tanto que nós temos vários presidentes que governaram como se eles fossem reis, príncipes, né? Eles se sentem, então, o dono da coroa. Você não conhecendo a sua história, você não tem memória, você não tem identidade, né? E aí, aqueles que ocupam os blocos de poder, eles acabam fazendo o que bem entendem como melhor, sem respeitar o povo. A Proclamação da República foi na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império do Brasil. A partir do dia 15 de novembro de 1889, o governo provisório republicano foi formado pelo Marechal Deodoro da Fonseca como presidente da República e o vice, Marechal Floriano Peixoto. Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Sales, Aristides Lobo e Demétrio Ribeiro foram os ministros. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. A data foi criada para alertar a sociedade sobre a prevenção e controle dessa doença. Aqui em Votuporanga, diversas atividades foram realizadas para celebrar o dia. A data foi criada em 1991
pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo é alertar as pessoas sobre os perigos da doença e o grande número de casos que surgem a cada ano. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem no país mais de 11 milhões de casos da doença. Cerca de metade dessas pessoas tem menos de 60 anos e muitas delas nem sabem que têm o diabetes. Em Votuporanga, a data foi lembrada com diversas atividades. Na Unidade Básica de Saúde do bairro Pouso Bom, foram feitos testes de glicemia, palestras sobre alimentação e uma caminhada. A diabetes mellitus, ele é o aumento da glicose no sangue, né? E ele traz complicações importantes, né? Que devem ser prevenidas, como retinopatia, pode levar à cegueira, né? Tem que controlar o valor de glicemia. Então é muito importante a prevenção com a mudança de hábitos, alimentação saudável, exercício físico. Dona Maria tem 78 anos e há 2 descobriu que é diabética. Ela diz que a doença mudou a sua vida. A gente nunca sente bem que nem era, né? Eu andava bem, agora eu ando, mas não é igual. E hoje tem que prestar atenção na alimentação e tudo mais? Não como nada doce, compro tudo próprio para diabetes mesmo. Mudou muito. Seu Cláudio também é portador da doença. Ele convive com ela há 10 anos. Não é fácil. Tudo muda, tudo é difícil, nada pode. Sal nada, açúcar nada, então a gente fica sem saber o que comer durante o dia. A gente tem uma orientação que a gente às vezes não pode fazer. A nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde explica a importância da alimentação na prevenção e no controle da diabetes. Hoje a gente trabalha muito assim a questão da quantidade e da qualidade dos alimentos. Incluir bastante fruta, legumes, fibras, né, que tem nas verduras, tem nos alimentos integrais, grãos, evitar alimentos industrializados, refrigerantes, salgadinhos, bolachas industrializadas, enfim. Todo alimento que tem muita gordura, muito sódio e muito açúcar. O número de pessoas que têm diabetes e não sabem cresceu no Brasil. De acordo com o estudo da Federação Internacional de Diabetes, são mais de 3 milhões de casos sem diagnóstico. Para os pesquisadores, a doença deve continuar avançando aqui no país. Daqui a 20 anos, serão mais de 19 milhões de diabéticos. Por favor, obrigado, com licença. São as famosas palavrinhas mágicas e que no dia a dia fazem toda a diferença. E são também atitudes de pessoas gentis. E nesta semana foi comemorado o Dia da Gentileza, um gesto que pode se interferir até mesmo na vida profissional. Oi, boa tarde, Noemi. Oi, tudo jóia? É com essa simpatia e sempre à disposição que Noemi atende professores e alunos da Secretaria da Coordenação da Unifev. Aqui ela precisa ser gentil 9 horas por dia, atendendo da melhor forma possível o que é solicitado. Um pouco complicado, né? Porque tem pessoas que muitas vezes chegam aqui já nervosas, querendo resolver o problema do dia a dia, outras querendo chamar professor. Então é o tempo inteiro assim, eu atendendo pessoas, atendendo telefone, atendendo aluno, professor, cada um querendo resolver o seu problema. Então a gente tem que ser gentil, tem que saber escutar, porque dependendo do jeito que você fala com a pessoa, às vezes a pessoa pode não gostar. E o jeito que você fala com a pessoa, com o aluno, vai fazer toda a diferença, porque muitas vezes um problema você resolve só pelo modo de você falar com a pessoa. Quem também está sempre procurando a melhor forma de conviver com a equipe e também de ajudar quem precisa de um livro é a Maiara. Gentileza aqui também faz a diferença. Eu acho que as pessoas merecem ser tratadas com respeito, né, com educação, e é isso que a gente tenta fazer o tempo todo aqui, tratar todo mundo com gentileza, com carinho, podendo ajudar e orientar todos que vêm até aqui com a gente. Toda gentileza gera gentileza, né? A gentileza está em pequenas atitudes do dia a dia, como dar o lugar para que outra pessoa sente, ou mesmo pedir licença para que possa passar, ou até agradecer alguém por algo que ela tenha feito. Muito obrigado pela entrevista, Noemi. Por nada. Gestos que podem fazer toda a diferença. A professora destaca ainda que no ambiente do trabalho, ser gentil pode fazer toda a diferença. A pessoa pode até perder o emprego dependendo da situação.
Porque alguns trabalhos dependem muito dessas habilidades, né, e da gentileza, como atendimento ao público, atendimento, por exemplo, aos alunos, com os colegas do dia a dia, com chefia, são habilidades aí fundamentais. E algumas profissões dependem disso. Um vendedor, por exemplo, que não é gentil, ele pode perder vendas, ele pode perder freguesia, atrapalhar os negócios, então é uma habilidade fundamental. E no próximo bloco trazemos as dicas de lazer para o final de semana. E hoje a nossa agenda cultural está bem recheada. Muita música e comemorações para celebrar o dia da Proclamação da República. Vamos saber também como ficará o tempo para o sábado e domingo aqui em Votuporanga. E ainda mostramos como foi o campeonato de basquete do Colégio Unifev. Já já estamos de volta. E Lueni Alves Coelho foi absolvida, mas terá que passar por tratamento e ficar internada durante 1 ano no hospital de custódia. Ela foi acusada de assassinato. O julgamento foi hoje, no Fórum de Votuporanga. Lueni Alves de Coelho é acusada de aplicar 4 golpes de faca em Maria Luísa Cabral de Souza, de 51 anos, moradora do bairro São Cosme. O motivo do crime seria uma discussão causada por fofocas de um suposto caso amoroso entre uma delas com um ex-companheiro da outra. Segundo denúncia do Ministério Público, representado pelo promotor Eduardo Boiati, o crime aconteceu no dia 18 de setembro de 2012, na rua Deoclésio Lasso. Araçatuba registrou nesta semana o 2º caso de leishmaniose visceral. Para combater a doença, o Centro de Zoonoses está fazendo um bloqueio no bairro onde mora a vítima de 22 anos infectada e vem realizando de graça exames em cães, de segunda a sexta-feira. Este ano não foi registrada nenhuma morte por leishmaniose no município. Domingo em Jales tem a 3ª edição do Estação Viola. O evento é de graça e começa às 9 da manhã. Terá a participação do grupo Coração Violeiro e da dupla Marcos e Leonardo. As apresentações são abertas à população e realizadas na Estação Cultura, que fica na rua Rio de Janeiro, número 100. Nessas últimas semanas foram registrados vários descarrilamentos na região e, por isso, a retirada dos trilhos da área urbana voltou a ser debatida. A Prefeitura de Rio Preto entrou há 3 anos com um pedido para que estes trilhos fossem retirados da área urbana, mas até o momento nada foi solucionado. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, os estudos para o desvio da ferrovia estão sendo finalizados. Esta semana em Jales, a decoração de fim de ano começou a ser colocada. O primeiro local a receber foi a Avenida Francisco Jales. Para a realização dessa iniciativa, várias pessoas ajudaram na arrecadação de garrafas. Entre elas, universitários, coordenadores do programa Escola da Família e alunos das escolas do município. E veja agora como ficará o tempo neste fim de semana aqui em Votuporanga. O tempo para este sábado será de sol com muitas nuvens. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 32 graus. No domingo, o tempo continua o mesmo e não chove, com termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 31 graus em Votuporanga. E chegou a hora de sabermos quais as programações para o fim de semana. Já vou adiantando que são muitas atrações, principalmente de música. Conta pra gente, Michele. Olá, pessoal, e o final de semana já tá aí, né? Então nada melhor que se programar aproveitando as nossas dicas. Amanhã começa a Semana da Música. O evento vai até o dia 23 deste mês. Todos os dias terá apresentações desde bandas, orquestras e até projetos musicais. E para dar início ao evento, a Orquestra Projeto Sinfônico do maestro Mazinho Sartori vai fazer uma apresentação musical às 8h30 da noite aqui em Votuporanga, lá no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. E ainda como parte da Semana da Música de Votuporanga, no domingo tem Symphonic Rock. Serão mais de 50 músicos que subirão no palco da Concha Acústica.
Entre eles a banda Santa Cecília, a Corporação Musical Zequinha de Abreu e a Orquestra Jovem de Votuporanga. Juntos eles prometem apresentar o maior show de rock jamais visto na nossa região. É a partir das 8h30 da noite, vale a pena conferir, hein? E para celebrar o dia da Proclamação da República, neste sábado terá apresentações musicais e jogral com alunos de escola municipais. O evento será na Concha Acústica, aqui em Votuporanga, às 8 horas da manhã. Imagine agora se você estivesse passando pela Praça Cívica, que fica de frente à Concha Acústica de Votuporanga, e alguém começasse a mapear você ou a própria praça. Bom, isso é uma das possibilidades da série cartocoreográfica do Núcleo Tríade de São Paulo pelo Circuito Cultural Paulista. A atividade vai começar a partir das 6 da tarde. E a dica de cinema de hoje é um filme que conta uma emocionante história de uma mulher brasileira que morreu aos 77 anos, deixando um grande legado. Falta muito, tia. Falta muito, moço. Chamado de Anjo Bom da Bahia, também indicada ao Nobel da Paz e beatificada pela Igreja Católica, Irmã Dulce enfrentou vários problemas durante sua vida. Uma doença respiratória incurável, o machismo, a indiferença de políticos e até mesmo os dogmas da Igreja, para dedicar sua vida aos cuidados dos necessitados, dos doentes, a qualquer custo com a ajuda de quem fosse. Mudou o rumo da história. Como é que você pode ficar aí parado? Vendo as pessoas sofrendo e não fazer nada. Vamos, minha gente. Pra onde? Pra casa. Essas pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm pra onde ir. João, pode ir trazendo... E as galinhas? A gente faz uma canja. Você precisa voltar pra sua casa. Ajuda nós. Tudo seria melhor se houvesse mais amor. Pessoal, ela foi muito guerreira, hein? História muito inspiradora. Bom, vocês viram que foram várias dicas. Não tem desculpa para ficar em casa não, hein? A nossa agenda cultural vai ficando por aqui. Tenha um excelente final de semana. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Não para por aí, viu? Amanhã também será realizada mais uma edição do Valentim Gospel a partir das 7 da noite na Praça Central da cidade e de graça. A principal atração será a dupla André e Felipe, conhecidos pelo estilo sertanejo universitário gospel. O evento terá ainda a participação especial do cantor René Costa e apresentações de bandas e cantores das igrejas locais e regionais. Participe! E sábado e domingo tem informativo do mundo rural aqui na telinha da TV Unifev. É o Notícias do Campo. E quem conta os assuntos deste final de semana pra gente é Beatriz Buozzi. É com você, Bia. Olá para você de casa que acompanha o TV O Jornal. Bom, final de semana tem Notícias do Campo e nós vamos falar sobre os fatores climáticos que têm prejudicado a produtividade do mel. Aqui no interior paulista, apicultores estão tendo prejuízos por conta do clima e pela morte das abelhas. Alguns calculam uma safra 40% menor em comparação ao ano passado. Tem também a receita da semana e nós vamos te ensinar uma sobremesa maravilhosa, pavê sensação. Nosso encontro, você já sabe, sábado e domingo a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Unifev. Espero você. E hoje, alunos do ensino médio do Colégio Unifev participaram da abertura do campeonato de basquete que homenageia o professor José Flores da Cunha. Para muitos, apenas um arco no alto de uma quadra, mas para esses alunos, uma lição de vida, de responsabilidade e dedicação. São esses os valores ensinados pelo professor de Educação Física José Flores da Cunha, ou simplesmente Zito, que fez parte da história do Colégio Unifev e morreu em setembro deste ano. O que me chamava muita atenção em relação ao Zito, além de ser um excelente professor, conhecedor de todas as técnicas, de praticamente todos os esportes, ele tinha um modo todo especial para tratar com crianças e adolescentes. Mas o que marcou para nós, professores, amigos dele, era a fidelidade da amizade, a alegria que ele sempre trazia
o otimismo. Zito transmitiu mais que ensinamentos esportivos. Deixou para cada aluno e também colegas de trabalho um pouco de si. Foi ele que começou o basquetebol aqui na Unifev, e esse campeonato interescolar que está tendo aqui, eu acho que foi a partir dele que a gente começou a ter, então eu acho que essa homenagem é muito válida para ele, é muito importante, porque foi ele que começou tudo isso. E não há outra forma de homenagear o professor Zito, senão com o que ele mais gostava, ver os jovens envolvidos com o esporte. O Zito foi um grande professor aqui, foram 33 anos aqui na instituição e é uma homenagem simples. O campeonato de basquete José Flores da Cunha começou nesta sexta-feira na quadra de esportes da Unifev e receberá times de 5 escolas de Votuporanga. E o primeiro dia de competições não foi apenas de bola nas cestas, mas também de homenagens ao professor e companheiro que por cerca de 40 anos ensinou milhares de alunos de Votuporanga. Emocionados, os familiares acompanharam cada palavra de carinho destinada para aquele que tanto fez. Meu pai, ele era um professor dedicado, ele não tinha hora para voltar para casa, era apaixonado pelos alunos, assim, um pouco, nós somos em três meninas, né, eu e mais 2 irmãs, e tudo que ele fazia por nós também era tratar os alunos como se fossem filhos, e ele era apaixonado pelo que fazia mesmo e tentava transmitir isso para os alunos, a paixão pelo esporte. A final do campeonato será na próxima sexta-feira. Eventos como esse são realizados com frequência pelo Colégio Unifev. É promover esses encontros entre os jovens, né? E essa promoção social, para que eles aprendam a estar juntos, ao respeito, ao prazer de estar praticando esporte, deixar as ruas para lá e sim o colégio. E depois do intervalo tem o Uniesportes. Vamos bater um bate-papo hoje com o Edivandro Ferreira para saber como estão as expectativas para as rodadas do futebol no final de semana. Voltamos já já. Muito bem, nós estamos de volta e para falar de esporte, vamos então saber com o Edivandro Ferreira como estão as expectativas para as rodadas deste final de semana no futebol. Boa noite, Edivandro. De volta, Luiz Roberto, e dessa vez é para ficar. Uma ótima noite para você e uma ótima noite para você de casa. Seja bem-vindo aqui ao nosso Uniesportes. Estava com saudades, né? Voltei, tive que ficar um tempinho afastado, contundido novamente. Mas agora, de volta aqui para o Uniesportes, dá para perceber um pouco a diferença, né, Tchelo? Do olhar um para o outro. Só não dá para marcar impedimento ainda, viu, pessoal? Mas no restante, a gente vai firme e forte. Um abraço para todo mundo que está ligado aí. E obrigado, pessoal, que sempre está torcendo pela nossa recuperação. Bom, a gente começa o Uniesportes de hoje com um assunto um pouco triste, né? Mas a gente tem que falar aqui. Aliás, é uma homenagem, sentimentos aqui à família da senhora Laura Cândida Banioli dos Santos, que faleceu ontem aqui em Votuporanga, aos 68 anos de idade. A dona Laura, para quem vai muito ao estádio Plínio Marim, a dona Laura ficou sendo a torcedora símbolo do CAV, pelo menos no ano que eu cheguei aqui, né, em 2012, que ela sempre ia para o estádio com um tubo de oxigênio, não abandonava o CAV de forma alguma. E a gente conversando com dirigentes e técnicos, né, isso servia até de motivação na hora do vestiário, né, na hora de incentivar os torcedores. Então aqui vai o nosso sentimento a toda a família da senhora Laura Cândida Banioli dos Santos, torcedora fiel, torcedora símbolo do CAV, que infelizmente faleceu ontem à tarde, foi sepultada hoje pela manhã no cemitério de Jardim das Flores. Um abraço para toda a família e que os próximos jogadores que vierem aqui consigam várias e várias vitórias em homenagem à dona Laura, que tem certeza que está lá em cima torcendo pela nossa Votuporanguense. Vai, abraço para a família. Bom, vamos falar de futebol, vamos falar de Copa São Paulo de futebol júnior que aconteceria em Votuporanga, né? A prefeitura publicou uma nota essa semana praticamente dando adeus aí às chances de Votuporanga ser sede da Copa São Paulo. Quem não se lembra é aquele campeonato que acontece em janeiro, só com a molecada e tudo mais. Ano passado, o Votuporanga recebeu o grupo com Paysandu, Ferroviária e também o Figueirense, claro, a Votuporanguense. Como esse ano não tem o Cavinho, né, digamos assim, não tem a molecada do Sub-20, né, e aí faltou uma parceria aqui, outra lá, então Votuporanga deixa de ser sede da Copa São Paulo. Bom,
Fica triste porque não tem futebol em janeiro, vamos ter que só acompanhar pela televisão, mas o restante, e até melhor também, porque deixa o estádio um pouco mais livre para Votuporanguense, que estreia em fevereiro no Campeonato Paulista da Série 3. Mas agora, vamos falar de Brasileirão, tudo bem, Tchelo? Tá meio apavorado hoje, homem? Vambora? Passa aí o símbolo do Santos para nós. A Paulinha tá aqui hoje também. Santos e Cruzeiro. Não adianta falar que é revanche, porque não é, tá, gente? Não adianta falar, porque o Santos perdeu a chance de se classificar na Copa do Brasil, estava com a classificação nas mãos, deu azar contra o Cruzeiro naquele jogo lá em Minas Gerais, que, aliás, na Vila Belmiro, né? Tava com a vaga na mão, mas é um duelo interessante, porque o Santos vai querer atrapalhar o Cruzeiro, isso vai. Não vai se vingar totalmente, mas vai querer, hein? Dar uma atrapalhada na vida do Cruzeiro. O Cruzeiro que tomou uma sapecada do Atlético Mineiro no meio de semana, né? Tomou sorte, porque o jogo da final não é quarta-feira agora, é só na próxima. Então, o Santos vai ter essa parada difícil aí, mas vamos aqui aos resultados? Eu acho que dá Santos. O Santos que não tem o Arouca, né? Aliás, o Arouca vai ser reavaliado, tá com uma infecção na garganta, bem provável que não jogue, mas o Santos tem um time mais ou menos, até surpresa, esse time do Santos na competição do Campeonato Paulista. Mudando a chave, vamos falar de Bahia e Corinthians, lá na Arena Fonte Nova. Esse é o jogo que o pessoal, vai ser o jogo da TV, aliás, né? Da TV aberta, digamos assim, às 5 da tarde, acerte seu relógio, né? O jogo não é mais às 4, é às 5. Bahia e Corinthians. Corinthians precisa vencer para ficar ali naquela briga do G4, que pode se tornar G5, isso porque eu explico agora, né? Caso o Cruzeiro seja campeão lá da Copa do Brasil, né? Abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. A CBF já oficializou isso aí. Abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Então, é importante você ficar em quinto lugar, né? O Corinthians foi beneficiado pelo empate do Inter contra o São Paulo, que é concorrente direta ali, o Inter. Então, tem que ficar ali. Mesmo que o Atlético Mineiro seja, né, o campeão da Copa do Brasil, essa vaga ainda vai ser decidida, né? Mas então, por isso que tem que ter essa vitória. Não sei se o Corinthians vence, não sei se o Corinthians consegue essa vitória contra o Bahia, porque a gente sabe que quando vai ter que jogar contra adversários que estão na parte de baixo da tabela, a equipe do Parque São Jorge deixa a desejar, né? Ei, Corinthians! E ainda não tem o Guerreiro, né? O Guerreiro tá negociando com o técnico lá da seleção peruana para ver se volta mais cedo, mas para esse jogo contra o Bahia, praticamente impossível. Então o ataque deve ser ali formado por Malcom e também pelo Luciano. Corinthians, jogo da TV. Bom, vamos falar de clássico paulista, né, no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras. São Paulo está mordido de raiva ainda com o empate, né? Tomou um gol aí totalmente irregular contra o Inter, mas também, né, vamos falar a verdade, hein? Aquele goleiro do Inter pegou até pensamento no jogo de quarta-feira. São Paulo e Palmeiras é um jogo chave para as duas equipes na competição. Se o São Paulo quer fazer sombra até a última rodada para o Cruzeiro, é obrigação a vitória contra o Palmeiras. Se o Palmeiras quer não ter sombra do rebaixamento nas últimas rodadas, tem que vencer o São Paulo. O campeonato está acabando, então assim, não pode dar mais vacilo, não pode mais bobear. São Paulo, né, o Muricy falou ali de um possível planejamento do Rogério Ceni em não se aposentar. Eu, por mim, se eu fosse o Rogério Ceni, já teria me aposentado, né? Tem muita dor, ele já falou que sofre de muitas dores, goleiro sofre de muitas dores. Está em alto nível? Eu não sei se já está em tão alto nível, toma uns gols que de vez em quando a gente fica se perguntando se fosse um goleiro mais jovem, tomaria esse gol. E vou falar a verdade, né, gente? Já deu o que tinha que dar, né? Pô, pra falar a verdade, eu acho que o Rogério Ceni é um bom goleiro e tudo mais, senão não teria todo esse tempo todo aí à frente da equipe do Morumbi. Mas vale lembrar que ele se destacou muito por bater falta. Batedor de falta igual ele, dificilmente a gente arruma. Mas na parte de defesa, se eu fosse o Rogério, eu começava a repensar realmente se vai ou não continuar a carreira. Eu torço para que, lógico, a gente fica triste, mas a gente espera que ele repense bem isso aí. Já o Palmeiras não tem o Valdívia, já falou que não vai jogar, o Valdívia não joga porque está na seleção chilena, o que pro Palmeiras não é tão ruim assim, a gente sabe disso. Boa sorte pro Clássico, boa sorte pro meu amigo Tchelo no Clássico. No meio de campo de segunda-feira eles falam da aposta entre o Tchelo e o Ska, que é o editor do meio de campo. Para você, um bom final de semana cheio de esportes aí, em Votuporanga e também em toda a região, e claro, no Campeonato Brasileiro. Bom final de semana, um forte abraço. Luiz, é com você. Bom final de semana.
Obrigado, Ivandro. E o TV Jornal de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo fim de semana e até segunda. Fique agora com o programa Empreender Tecnologias. Tchau.